Novos horizontes. A partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde, Santo Ângelo, boa tarde, região noroeste do Rio Grande do Sul e todos que nos ouvem também através das ondas 104.7 ou também que nos acompanham através da nossa live no YouTube e Facebook. 1h mais 1 minutinho, estamos começando mais um Cafezinho Missioneiro, sempre com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento e URI, um portal para a vida. O papo de hoje é sobre empreendedorismo. E a gente tem uma convidada especial que eu deixo na apresentação da Dani Schneider. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Tudo especial. Tudo certo. Começando essa semaninha chuvosa, então, né? Mais um mesinho aí, estamos na metade de 2025 já. Para ser repetitiva, tá passando rápido. Hoje eu tô muito feliz que a gente está recebendo aqui no nosso bloco de empreendedorismo da segunda-feira uma pessoa que eu admiro muito, né? Que é natural de Santo Ângelo, sócia fundadora de Bombas para Chimarrão Fama, sommelier de erva mate, mentora, anfitriã de Airbnb, criadora de uma marca própria, a SK, transforma o chimarrão em uma experiência sensorial sofisticada e cria joias únicas que contam história. Então a gente traz hoje aqui a Sirlene Kronhardt. Falei certinho? Mais ou menos. Quase, né, Dani? Quase. Sirlene, que prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu acho que quem estiver na escuta agora vai ter um presente hoje. Porque eu admiro um monte do teu trabalho, te admiro enquanto mulher, enfim, eu tenho certeza que a gente vai poder somar e compartilhar muitas coisas boas para quem estiver na escuta conosco e quem for ouvir também depois nas plataformas digitais. Empreender é acreditar em um sonho e colocá-lo em prática todos os dias. Quem disse isso foi a nossa saudosa e querida Luísa Helena Trajano. Nesse início de semana, então, nosso tradicional cafezinho missioneiro, a gente conversa com uma empreendedora que representa a força da mulher dos negócios, o valor das tradições e a inovação com identidade regional. Nossa convidada, sócia das Bombas Fama, uma empresa familiar que é referência nacional na produção de cuias e bombas de chimarrão de alto padrão. Mais do que vender produtos, Bombas Fama cultiva a cultura do erva mate com raízes profundas no sul do Brasil. Então eu passo a palavra agora para dar uma boa tarde para os nossos ouvintes aqui, para a nossa convidada Sirlene. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Dani, pessoal aqui da rádio, imensamente grata pelo convite. Emocionada com a apresentação e sabe que é recíproca também, né? Essa nossa mútua admiração. Juntas somos mais fortes, né? Verdade. Já nos encontramos aí em outros momentos e agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui, porque toda vez que a gente fala sobre a nossa história ou algo que a gente conhece, é a gente mesmo que aprende, né? Sim. Hoje de manhã você me pediu uma mini bio. Você sabe que quando eu estava escrevendo a mini bio, lembra que eu falei que eu precisava atualizar? Disse, nossa, as coisas mudaram por aqui. Então, quando a gente vai falar ou quando a gente vai apresentar algo, que a gente vai relatar as nossas experiências, a gente cresce muito. E de fato, porque quando eu abri e li, eu disse, tem coisa aqui que eu não sei, que eu não sabia, que é novidade pra mim, que eu vou ficar muito feliz de saber. Essa parte das joias aí pra mim é novidade, que legal. Então, eu acho que a nossa primeira pergunta vem ao encontro disso, para que eu me atualize também do que tu anda fazendo, eu não sei, e o pessoal de casa possa entender e conhecer um pouquinho mais da Sirlene. Eu gostaria que tu contasse um pouco da história da empresa, mas também iniciando pela tua trajetória, né? E como é que tudo começou? Na verdade, tudo começou numa sala de aula, né, Dani? Sim. Porque a minha vida profissional, ela se iniciou como professora. Eu sou formada em Ciências, Biologia. Sou, inclusive, aqui uma aluna egressa da antiga Fundames de Santo Ângelo, né? Então, me formei em Ciências Curtas, o que me habilita Ciências e Matemática de Ensino Médio. E aí eu fui prestar concurso na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, aonde depois eu cursei Biologia e, enfim. Por lá, então, eu fiquei durante 8 anos.
entre escola pública, municipal, estadual, escola particular. Trabalhei em Imaculada Conceição de Dourados. E tinha lá 2 concursos públicos, né? A vida toda andando muito bem. Mas existia algo que não estava bacana, né? Com 20 e poucos anos de idade, eu tinha vários problemas de saúde. E aí eu entendi que, na verdade, eu não estava conseguindo administrar muito bem essa coisa do trabalho, do tempo, da minha qualidade de vida. E o que eu vivi nesses 20 e poucos anos aí é que hoje faz com que eu tenha esse comportamento. Que foi uma grande lição o que eu vivi nesse tempo, né? E aí chegou o ponto de eu pedir demissão de 2 concursos. E isso é... É corajoso. Isso é, assim, algo... É para quem vive isso, para saber. Sim. Só que depois disso, muita coisa é pouca coisa. Os parâmetros mudam. Sim. Né? Quando você resolve dar uma virada dessas, assim... E aí eu comecei a vida de empreendedora. Na verdade, com aquilo que eu aprendi, que eu ouvi no colo do meu avô, do meu pai, que meu avô é ferreiro, meu pai também foi ferreiro. Então, e eu sempre fui muito adultinha, né? Então, no colo deles, eu lembro até hoje do meu avô fazendo negócios. Eu tenho conversas na minha cabeça, né, do que eu vi. Então, ali, inicialmente, eu só tinha a formação do magistério, a experiência que eu tinha e o que eu havia vivido. E aí tinha uma oportunidade de negócio aqui em Santo Ângelo, e foi quando, então, eu retornei para Santo Ângelo, tá? E aí se inicia, então, em 1998, a produção de bombas para chimarrão Fama. Inicialmente, somente as bombas, né? E aí, no dia a dia, na prática, com a vontade de dar certo, né? Que nunca me faltou foi vontade, né? Força e muito olhar, muita visão sobre um mundo totalmente novo. Primeiro, o empreendedorismo. Segundo, o próprio ramo no qual a gente estava empreendendo, né? Porque era algo totalmente desconhecido. Eu, na verdade, na época, eu nem sabia a rotina, a teoria da produção. Eu fui aprendendo, né, com ali a produção, fazendo, né? E literalmente, assim, desde inicialmente a gente fazia tudo, né? Sim. Desde um pacote, desde enviar, desde limpar a empresa, tudo, né? E isso faz com que a gente tenha uma noção muito ampla, né, de todas as necessidades, de todos os passos. E aí o tempo foi passando e nesse período até a minha intenção era voltar para o magistério, mas não consegui conciliar as duas coisas e acabei ficando somente não, né? Muita coisa na empresa. Nessa altura eu já tinha 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, sou mãe do Christian e mãe do Romeu. E fui então ali me adaptando a essa vida de mãe, né? Essa vida de empresária, que era nova para mim. Eu já não tinha mais o meu salário fixo, né, no final do mês, todas aquelas vantagens que a gente tem e a tranquilidade de um concurso. Mas, na verdade, eu tinha claro que eu buscava para mim qualidade de vida, né? E principalmente na época, o que mais me movia era a disponibilidade e a autonomia de horários que eu podia ficar com os meus filhos. Porque eu sempre entendi que a gente pode estudar, trabalhar, mas antes de tudo a gente é mãe, porque isso não tem como transferir. E essa é um período muito curto da vida da gente que tem que ser vivido, né? Então, assim, hoje se eu olho para trás, eu tenho esse preenchimento, né? Que eu vivi com os meus filhos aquilo que eu poderia viver nessa época. Hoje eles são independentes, eles já moram fora, mas aquele períodozinho da vida da gente, porque são 5, 10 anos, dentro de uma vida que você vai ter, é muito rápido. Verdade. Então, nós temos a divindade de ser mães, né? Então, e eu vivi isso de uma forma muito intensa. Então, isso era uma coisa que me movia na época, de não voltar a ter a questão dos horários, né? E sim poder fazer o meu horário e ter essa disponibilidade de conviver com eles. Perfeito. E aí,
chegou a chegar em Santo Ângelo, atuando como empresária. Como é que começou, como é que foi essa questão de atuar numa empresa familiar? Né? Porque é diferente, né? É diferente. Tu atuar numa empresa de terceiros e daqui a pouco tu tá atuando dentro de casa, dentro da família. Como que foi isso para ti? Desafiador. Sim. É um desafio, assim, que hoje eu olhando... Porque, assim, depois que passou, você faz as avaliações, né? Sim. Enquanto você está no processo, é como se você estivesse numa ilha. Você está ali, você está inserido naquele processo e muitas vezes você não vê certas coisas, né? E depois que você passa aquilo ali, você avalia. É bastante complicado manter as relações familiares, tá? E o empreendedorismo. Sim. Né? Porque você acaba levando o trabalho para casa, a tua vida acaba virando trabalho com pai, com mãe, com esposo, com irmãos, né? E tem que se ter um discernimento muito grande de fazer essa separação. A gente não conseguiu, a gente teve alguns problemas, né? Mas isso não afetou a empresa, né? Então, na época, a gente tinha a noção clara dos papéis fundamentais de todos os envolvidos, né? E a gente mantém essa sociedade até hoje, né? Então, mas a vantagem dela ser familiar também é que todos contribuem, né? Todos contribuem e todos trabalham para um mesmo caminho. Então, há aí uma certa tranquilidade, há uma certa segurança, né? Mas tem essa questão familiar, assim, que tem que ter muita atenção para não se misturar, né, esses papéis. Essa questão da mistura é difícil, inclusive, quando não é familiar, né? Porque a gente que entra de cabeça nas coisas que faz, não importa muito, às vezes, de quem é. Tu quer fazer, tu quer dar o teu melhor e acaba misturando mesmo. Sabe que me emociona, inclusive, te ouvir falando, porque na minha primeira maternidade, eu estava totalmente mergulhada no trabalho e eu vivi poucas coisas da infância da Rebeca. E estar aqui hoje também com essa, né, nesse desafio aqui de comunicadora e tendo essa facilidade de horário, enfim, né, porque o trabalho dá umas duas, né, me permite ficar mais com o Bernardo. Então é justamente essa escolha, esse maternar que a gente trabalhando, enfim, fazendo várias outras coisas, né, Sirlene, acaba passando rápido, tem coisas da Rebeca que eu não vi. E é uma dificuldade isso, né? Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, os nossos desafios são gigantes, porque mesmo que a gente saia para trabalhar, a gente não se desvincula, né? A nossa cabeça está junto, quer saber o que está acontecendo. A gente tem uma carga gigante, né, mental, por conta disso, porque tudo tem que funcionar. A gente está aqui fazendo isso agora, mas já com várias coisas ali na frente preparadas que a gente já pensou. Então é um desafio, né, o maternar com empreender, assim, e se dividir para tudo isso. Talvez até, Dani, a maturidade nos traga isso, né? Sim. Hoje, quando eu vejo uma menina gestante, assim, Sim. eu geralmente dou esse relato para ela, né? Tire o tempo da vida para ser mãe. Não que você vá abrir mão de todas as coisas. Tudo é um equilíbrio, certo? Não é que você tem que abdicar da vida, não é isso. Mas, assim, também não ao contrário, né? Sim. Que tem que trabalhar, tem que estudar. Nessa época, tire um tempo. Porque a vida tá te fazendo focar nisso, foca, né? Porque passa mesmo e são pouquíssimos anos, né? Quando vê tem coisas que eu perdi que eu não quero perder nessa segunda oportunidade de maternar e que eu concordo muito contigo. Reforça a escolha que eu fiz, foi muito bom te ouvir nisso. E o que continua te motivando a todo dia, a fazer, a seguir nesse caminho? Porque daí foi uma escolha lá de trás, ela segue viva, grande, né, potente. E o que motiva a Sirlene todos os dias a seguir fazendo, a se reinventar? Assim, me perguntam isso com bastante frequência, eu tá? acredito que sim. Mas para mim existe um divisor de águas, tá? Pandemia. Pandemia para mim é como se a gente tivesse entrado de frente a frente com a morte, com a finitude, né? E aí foi nos dada uma nova chance.
Então, assim, eu não sei explicar exatamente, mas, assim, bem no início, nos primeiros dias, eu tive muito clara, para mim, essa perspectiva de uma nova era. Tá? E, nesse momento, tudo em minha volta precisou de mim, né? De muita minha força. E aí eu tomei várias decisões, como, por exemplo, cuidar muito da minha saúde, tá? Qualidade de vida, alimentação, sono, exercício, todos esses pilares que garantem energia, né? Porque energia é uma coisa que a gente faz, ela não vem sozinha. Eu sou responsável, sou autorresponsável por manter a minha energia. E como precisei de muita energia nesse momento, eu busquei fazer isso, e isso tudo me deu muita energia. E hoje eu tenho muita energia. E eu vejo o mundo mudando a cada dia. E não é que eu esteja num looping acelerado. Eu vejo tantas possibilidades e elas me encantam de tal forma. Porque quando eu comecei a minha vida empreendedora lá em 1998, para a gente vender um creme, como eu acabei de te entregar, a gente tinha que pensar em abrir uma loja, quanto era o aluguel que a gente ia pagar, todo esse modelo antigo de administração. Lá em 2008, eu cursei um MBA pela FGV em gestão empresarial. E nessa época, eu tive um professor, como tantos, né? FGV, maravilhosa. E ele deu um final de semana de aula em que ele deu um show. Foi, assim, um espetáculo. E aí, no último momento, ele deu o seu depoimento dizendo que ele era extremamente tímido e que tudo aquilo era um treino. E eu pensei, poxa vida, né? Bora lá, Sirlene, vamos treinar, vamos se preparar. Eu nunca mais esqueci isso, tanto quanto outras coisas que existiram nessa época. Então, ali na virada de 2020, eu entendi que dessa nova era, o que a gente precisa é treinar. A gente precisa estar aberto, né, a não julgar essas novidades, esses aplicativos, essa nova forma de empreendedorismo. E também não é uma coisa assim, ó, que a gente liga uma chave de um dia para o outro. Portanto, eu fui me abrindo para ir recebendo isso e estou nesse caminho, estou engatinhando, não estou dando aula e nem trago aqui verdades. Mas, assim, essa postura, né, de estar aberto a essa nova forma de vida, né, de viver, eu posso não concordar, mas ela vai acontecer igual. Como eu me adapto nesse novo mundo, né? Isso para mim ficou muito claro, assim. E aí no início da pandemia, eu já falava isso. Gente, talvez a nossa vida nunca mais será como ela era. Tu tá louca? Que é isso? Tá falando bobagem, né? Para mim isso era muito claro. E aí eu iniciei ainda mais forte esse processo. Então, quando eu olho para trás, parece que eu tenho um divisor de água, sabe? Sim. Te fez repensar. Me fez repensar. Mas mais do que nunca, hoje eu estou na postura de aprendiz, Dani. Perfeito. Assim. Exato. Não tem motivação, na verdade, né? É estudo, é treino. Isso vem muito ao encontro da nossa primeira entrevista de empreendedorismo, na semana passada, com o Zuco, que ele disse a mesma coisa. Estudem. Esse é o melhor conselho que a gente pode receber, estudar e treinar. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, é isso? Isto, temos um intervalinho comercial e a gente lembra que os ouvintes, os internautas, podem participar também com perguntas. O papo de hoje é sobre empreendedorismo, com a empresária Sirlene, sócia fundadora das Bombas Fama. E a gente quer a sua participação aqui. Manda pra gente no nosso WhatsApp 99911-4660. Lembrando que a gente vai ao ar com Corsã e Yuri. Daqui a pouquinho estamos de volta, depois do intervalo. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando
saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Novos horizontes. 1h mais 25 minutos, estamos de volta, 18 graus é a temperatura, tempo nublado, depois de uma chuva na capital das Missões, e a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro, que tem a força da Corsã e URI. Na apresentação, Dani Schneider. Seguimos então aqui, hoje a gente está com a presença da empresária, empreendedora, mentora, chuta, cabeceia, faz gol, Sirlene Kronhardt. Eu quero ainda, dentro da pergunta anterior, pra gente finalizar, porque a gente conversou aqui agora, e eu acho que vale a pena a gente passar isso pros ouvintes, do reforço, né? Dessa questão de não existir motivação, de fato, todos os dias. É uma coisa que a gente exercita todos os dias e revê, e estuda. E essa questão da gente ter acesso ao estudo, a buscar conhecimento e a se desenvolver na palma da nossa mão, né? Queria que tu reforçasse um pouquinho isso. Perfeito, Dani. Principalmente quando a gente fala em motivação, muitas vezes parece que a motivação tem que vir de fora, né? Sim. Alguém tem que me motivar. Vou lá tomar um banho de motivação. Não, é eu que tenho que me motivar. Então, assim, estar atento ao que me motiva, né? Uma das coisas que me motiva muito é criar. Eu gosto de criar, né? Então, isso me dá um gás, me abre minha visão. Então, assim, descobrir o que te motiva, né? E tem coisas, gente, que tem que fazer mesmo que a gente não goste, tá? Então, assim, isso eu vejo um dos maiores que eu sempre tive comigo. Não gosta, vai sem gostar mesmo, né? É que nem exercício. Tipo academia, eu ia te falar isso agora. Exercício, caminhada, exercício, enfim. Aí eu não gosto. Caraca, hoje é praticamente inadmissível que uma pessoa não tenha alguma atividade, né? Ele está mais que comprovado, enfim, benefícios. É o básico. É o básico, né? Então, assim, eu não posso esperar ter motivação se eu tenho uma vida sedentária, se eu me alimento mal, se eu fico deitada no sofá, ou eu fico... Enfim, a motivação vai vir da onde? A motivação é essa autorresponsabilidade, né? E esses pilares, quando eu falo desses pilares, para mim mudaram a minha vida, né? Que a alimentação vai te trazer energia, o bom sono vai te trazer energia, o exercício vai te trazer energia, mentalmente você vai estar, né, com um raciocínio mais lógico. E aí, sem contar os ambientes e tudo isso. E hoje isso tudo está muito próximo da gente. Está um clique, desde que eu faça as escolhas certas. Começando, por exemplo, por educar minha rede social, né? Por exemplo, depende do que eu vejo, ela vai me entregar. Assim como no universo, que eu dou para o universo, ele me entrega, enfim. Então, estar atento a que eu quero, né, para fazer as escolhas. E consumir de forma consciente. Isso. E essa autorresponsabilidade pela vida, né? É que vai fazer toda a diferença. Eu nunca tive tão fácil estudar, né, Dani? Mas bem como a gente falou, ver, assistir pequenos vídeos, enfim, são conhecimentos, né? Não estudar realmente. Você sabe que quando eu morava em Dourados, lá naquela época, já começou a história do EAD. E eu achava isso, assim, como professor, o fim da picada, né? Como assim? Se eu contar para você que hoje eu não me vejo indo para uma sala de aula, e sim cursando da minha casa. Por quê? Assim, o deslocamento, o tempo, aquela coisa... Gente, assim, ó, funciona. Funciona. Desde que, claro, eu me proponha a isso, né?
Então, coisas que eu acreditava lá atrás, assim, ó, na prática a gente vê que pode sim ser diferente. Perfeito. E eu acho que tudo que a gente está conversando aqui hoje, Sirlene, e para as empreendedoras que estão nos ouvindo, é importante que a gente entenda o nosso lugar e a forma como a gente faz enquanto empreendedoras, né? Empreendedorismo feminino. Porque eu percebo, às vezes, né? Isso foi um clique lá de trás e acho que foi isso que me fez entender e aceitar algumas coisas na minha vida de empreendedora também, que a gente não pode se comparar os empreendedorismos, né? Ah, perfeito. O que os homens fazem, a forma como eles fazem é de uma forma, é um jeito, e a gente tem outro jeitinho de empreender, outra forma de fazer. E querer daqui a pouco encarar uma rotina, né? Esperar que a nossa rotina, uma rotina, sei lá, vou falar aqui masculina, de empreendedorismo masculino, que a gente consiga se adequar àquilo e que a gente tenha que dar certo daquilo, é se frustrar, porque não é o nosso jeito de fazer. Nós mulheres temos uma forma diferente, especial, mais leve, talvez, enfim. Tem várias características e habilidades que nós temos que fazem com que o nosso empreender seja totalmente diferente do empreender masculino, né? Dani, eu tenho uma teoria comigo assim, ó. Se teorias, tá? Ou se as normas e as leis da administração, se elas fossem infalíveis, nenhuma empresa quebraria. Sim. Pronto. Ponto. Tá? E então, assim, essa coisa do próprio, do seu, e hoje, mais do que nunca, ser o nosso jeito de ser e o nosso jeito de empreender é que vai fazer toda a diferença. Sim, vai te tornar única, né? Em tempos de IA, né, em que que coloca ali tudo se automatiza, né, o nosso negócio ter a nossa alma é o diferencial competitivo já do momento e daqui muito em breve tempo, né, muito mais. Perfeito, perfeito. Bom, como a gente começou a falar de negócio e IA, vamos entrar um pouquinho então na Bombas Famas, certo? Como é que tu enxerga a relação entre tradição e inovação dentro do universo do chimarrão? Complexo, né? Complexo. Aqueles dias me desafiaram para falar como que eu consegui transformar um produto totalmente nichado, regional, numa marca. Sim. Quando eu cursei esse MBA, eu entendi que o maior patrimônio que uma empresa, que a gente mesmo possa ter, né? Porque quando eu falo de fama, eu também falo de Sirlene, é a nossa marca. É uma marca. Né? E aí, dentro dessa marca, com os valores da marca, a gente se valeu desse produto que é regional e nem tão regional assim, e transformou ele nesse negócio. Né? Hoje é reconhecida, a gente tem aí uma linha de bombas para chimarrão únicas, né? Com design exclusivo, valor agregado alto, mas muito mais do que isso, a gente propõe uma experiência com um chimarrão, uma experiência com a bebida, né? Esse olhar sobre, tirar esse olhar do óbvio, né? Da onde vem o mate, da cultura. E eu falo dessa cultura, mas a gente trata ele mais como uma bebida, né? Não somente essa coisa do regional, porque senão eu regionalizo muito a bebida, o negócio em si. E acaba limitando. Acabamos limitando. Então, desde 1998, a gente produz aí bombas para chimarrão. E a primeira coisa que nos diziam, em pouco tempo, todas as pessoas terão uma bomba e ninguém mais vai querer comprar. Até hoje, né? Até hoje, a gente continua produzindo e as pessoas continuam consumindo. E eu lembro muito bem, uma coisa que eu gostaria de falar, que como a gente tem que prestar atenção a quem a gente dá atenção, né? Lá em 1998, quando eu pedi a demissão dos concursos, né? Uma pessoa me perguntou, tá, mas o que você vai fazer? Eu vou fazer isso, isso, isso. Você é louca, isso aí não vende, isso aí já vai acabar. E um grande empreendedor, um senhor que até hoje já é falecido, ele olhou e disse assim, poxa, que baita negócio, isso é presente, isso é isso e eu é isso. E eu pensei,
tá aí o olhar que eu precisava. Olhei para a vida dele, para o resultado dele, pensei, é você que eu vou dar Essa é uma atenção. referência. Esta é uma referência. Perfeito. Então, assim, dentro do empreendedorismo, isso é muito valioso, né? Porque as pessoas, elas falam muitas vezes por falar qualquer coisa. Você vai trabalhar com bomba de chimarrão, mate, uma coisa que, né, lá só do Rio Grande do Sul. E aí também entrou o desafio de valorizar isso, né? E eu entendi isso quando eu cursei o sommelier em erva mate. Quando eu cursei o sommelier em erva mate, todos os meus colegas são sommelier de chá. E a única gaúcha sommelier de erva mate sou eu. E aí que eu entendi o universo da erva mate. Perfeito. Porque nós estamos falando de chimarrão. Sim. Chimarrão é apenas um produto da erva mate. A erva mate hoje está atingindo, digamos assim, está no mundo inteiro. O mundo inteiro pesquisa a erva mate. E aí eu fui entender que não é só tradição, que não é só cultura, que não é só regional. Na verdade, isso é global. Sim. A forma como nós consumimos, dentro da cuia, com uma bomba de chimarrão, é regional. Mas mesmo assim tem aí um grande universo. E aí também andando, né, com a economia andando, hoje a gente é referência, né? Praticamente somos os únicos produtores desse tipo de bomba de chimarrão. E cada vez mais a gente busca a personalização, cada vez mais a gente busca essa experiência, né? E o fato das pessoas terem uma experiência com a sua cuia, a sua bomba de chimarrão em prato, um porongo selecionado, que vai sim fazer uma diferença na bebida. Na hora do consumo. Na hora do consumo. Então é isso. Eu acho que quando a gente fala de experiência, acho que mais do que nunca, assim, as empresas, os negócios têm se voltado muito para essa palavra, né, Sirlene? Porque o consumo mudou muito hoje, o consumidor mudou muito, né? Temos um consumidor totalmente diferente e a oferta de uma experiência que vai para além de produto, vai para além dessa troca, né? Tem a ver com a vida da pessoa, tem a ver com ela a partir daquele consumo, né? Então, é rico, né? A gente está falando de outro patamar de consumo aqui. Sim, e talvez as pessoas daqui não tenham a noção da abrangência hoje da erva mate, do chimarrão. É visto como qualidade de vida, né? Eu tenho alunos paulistas, né, hoje, que preparam seu mate em plena Avenida Paulista todos os dias, e que vieram à procura, né, dos benefícios da erva mate, que acabaram se encantando com o valor emocional de ter uma cuia de chimarrão na mão. Não falando agora de gauchismo, de gaúcho, mas exatamente toda esta outra visão sobre um mate. Que nós aqui muitas vezes estamos no automático, né? O chimarrão hoje ele já é estudado por grupos de médicos em São Paulo, como terapia. Então já existem lá algumas imersões onde se harmoniza chás, charutos, alimentos com o chimarrão. Então tem toda uma outra visão dessa bebida que para nós é becasa, né? É automático, coisa, bem automático, como falaste, né? E muitas vezes você pega, você serve, você nem para pensar o que você está fazendo, né? Mas com uma cuia na mão, você está num estado meditativo. Sim. Uma cuia na mão, você tem a força da floresta dentro de uma cuia. Você tem uma representação de uma bebida natural. Vocês devem estar acompanhando dessa tendência mundial hoje da vida saudável, né? Do jovem indo durante a manhã numa cafeteria, né? Não estando mais tão saindo à noite, por exemplo. É uma tendência, trocando, né? O chimarrão cai nisso perfeito, né? Então, esse olhar sobre essas novas tendências, né? Porque, claro, em tempos de bebê reborn, por exemplo, né? A gente precisa aí fazer com que as pessoas voltem para essa questão do sentir,
para essa questão do estar consciente, de estar presente no momento. Perfeito. Eu tô adorando esse papo. A gente vai agora para mais um bloquinho comercial. Isto, temos mais um intervalinho, agora 1h39. Lembrando que os ouvintes podem participar mandando uma mensagem para o 99911-4660. Sempre com a força da Corsã e Uri, cafezinho missioneiro de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde. A gente faz um intervalo e volta já. O cafezinho missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 1h43, 2 de junho. Estamos no ar com o Cafezinho Missioneiro, com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento e Uri, um portal para a vida. Dani Schneider, está contigo. Seguimos aqui então com o nosso papo com a Sirlene Kronhardt. A gente estava conversando a respeito, né, de experiência, de consumo, enfim, e eu sigo na mesma linha para que tu nos conte um pouquinho o que diferencia a Bombas Fama no mercado nacional. Qual é o grande diferencial de vocês? Primeiramente, dentro do ramo de bombas para chimarrão, em Prateouro é a primeira que tem uma marca reconhecida. Né? Então, assim, a gente desde o início trabalhou essa questão de posicionamento, marca, né? E realmente a gente teve uma boa abrangência dos 3 estados do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, hoje, realmente, assim, ó, nas melhores joalherias, relojarias, você vai encontrar produtos Fama, né? 16 anos a gente participa da feira da Jorsul, né, que é uma feira da indústria joalheira que acontece em Gramado e que nos deu assim muita visibilidade, né, e nos ensinou muita coisa, né, estando lá com empresários da joia, da semijoia, do relógio, inseridos nesse mundo, né, porque quando a gente tem um negócio, você tem que estar com pessoas, você tem que gostar de pessoas, você tem que pode ter medo de apresentar o teu produto, né? Aí, assim, imagina, a primeira vez que a gente chegou em Gramado, né? Aqui de Santo Ângelo, né? Uma estande minúscula, aquela sensação, poxa vida, a gente tá aqui com o nosso produto, vamos apresentar, vamos fazer o que a gente faz, sendo quem a gente é, né? E sempre a gente foi muito bem recebido, né? Hoje a gente já está em casa lá, a gente faz parte já, né, desse processo todo e isso nos ensinou muita coisa. Então, o que nos diferencia são essa responsabilidade que está atrás de uma marca, então o que a gente responde por ela, essa confiança que os lojistas têm, né, com o nosso trabalho. A gente tem um trabalho muito forte de restauração de peças, né? Então, as pessoas vão até as lojas, deixam as suas bombas, as suas cuias para limpar, para restaurar, para trocar uma peça. Porque numa mudança de mercado, antigamente, as joalherias elas tinham ourives, né? Um próprio da loja. Com o mercado, enfim, com essa mudança, hoje eles já não têm mais. Então, eles enviam para a gente aqui na fábrica, a gente faz a limpeza. Então, essa segurança de que essas peças retornarão para as lojas, né?
em perfeitas condições. Então, isso tudo a gente conquistou nesse tempo. Perfeito. Hoje a tua empresa, ela tem, então, uma produção de algumas peças, produção artesanal, certo? E outras já em larga escala. Como que é essa questão dessa produção e essa venda nacional, né? Esse atendimento nacional? Pois é, a produção da bomba em prata e ouro, ela ainda segue padrões artesanais e é o que a diferencia, Sim. né? Não vamos ter aí duas peças exatamente iguais. E, por incrível que pareça, o mercado, inclusive, está pedindo isso, né? Cada vez mais peças diferenciadas, né? E que aí tem um valor agregado e as pessoas estão em busca dessas experiências. Isso a gente também percebe, né? Elas buscam algo que não seja aquilo que é encontrado em todo lugar, né? Mas aí tem também aquelas bombas mais do dia a dia, que geralmente são em aço inox, que já são produzidas em mais larga escala, que aí também não estão somente na joalheria, mas estão em casas de gaúcho, em mercados, em lojas de conveniência, né? E além disso, a gente tem a marca da erva mate, né? Temos também aí a nossa erva mate Fama, que já há bastante tempo vem conquistando aí, né, os seus apreciadores, com um diferencial aí de ter um equilíbrio entre os amargos, né? Porque esse mundo da erva mate é gigante, então tem aí vários sensoriais, né? Tem aí vários sabores, né, desenvolvidos, né? Um amargo mais acentuado, uma erva mate descansada, ou então essa erva mate fresquinha que a gente conhece, verde, né? Que é mais da nossa região. Então, essa erva mate Fama é um equilíbrio, nem suave, nem amarga, né? Então, que pra mim, assim, claro, né? É o que eu tenho de melhor. É o que atende, perfeito. Sabes que a minha próxima pergunta vem ao encontro, eu acho que de uma ansiedade que todo novo empreendedor tem, né? Quando a gente abre um negócio, a gente quer que o nosso negócio deslanche, que as coisas aconteçam, às vezes, né, nos falta até um pouco de maturidade para entender que tudo tem um prazo, tudo tem um tempo. E a gente está falando aqui de um projeto que iniciou em 98, né? Então temos anos aí de crescimento, de dedicação para esse negócio. E eu queria que tu falasse um pouquinho para os nossos ouvintes exatamente disso, assim, esse processo de construção e fortalecimento. Fala um pouquinho da feira, da primeira vez que vocês estiveram na feira, ainda pequenininhos, isso foi crescendo. Eu lembro que eu tive a oportunidade de participar também, né, de uma dessas feiras na época da pandemia, de longe, né, de participar do processo de vocês. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa tua visão, então, porque via de regra, um negócio para que ele aconteça leva no mínimo uns 10 anos, né, Silene? Existe um tempo de maturação necessário, assim. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho do teu ponto de vista para quem está nos ouvindo agora e daqui a pouco abrir um negócio, tá lá, será que fiz certo, fiz errado? O que se faz? Os tempos mudaram, né, Dani? Lá em 98, a gente ainda começava um negócio para ver se ia dar certo. Hoje já não pode fazer mais isso. Eu confesso que quando a gente abriu abrindo, começamos a produzir, saímos vender, né? Produzimos primeiro, depois fomos vender e fomos abrindo o mercado. Isso foi lá em 98, né? E deu certo, deu. Mas poderia não ter dado, né? Hoje já é tudo muito diferente, né? Sim. Projeto, estudo de mercado, viabilidade de produto. Eu mesma, particularmente, estou lançando uns produtos e estou sentindo na pele, né? Porque é um novo momento. Sim. É tudo novo, de novo, né? Os desafios. Mas, enfim, o tempo faz com que a gente vá adquirindo maturidade, sim, né? Vai aprendendo com os erros, vai se fortalecendo. E, principalmente, a questão de conhecer o produto, né? Eu vejo, às vezes, o pessoal abrindo um negócio e o que entende daquele produto, né? Entender daquilo que a gente vai empreender é fundamental. Porque parece fácil quando a gente é o outro, né? E no papel, o projeto, enfim, ele aceita tudo. Tudo. Fica tudo maravilhoso. É tal dia, é tudo ali, ó, a conta fecha redondinha. Na prática, não vai ser bem assim, né?
Então, existe aí uma teoria de não ter plano B, né? Sim. Tem que dar certo. O A tem que funcionar. Tem que funcionar. Ok, eu já sou mais precavida, tá? Sim. Se isso aqui não der certo, o que eu vou fazer? Eu vou pular para onde? O que eu faço, né? E outra coisa, gente, assim, ó. Aqui talvez tenham vários carnegianos, né? Quem fez aí Dale Carnegie, né? Tem uma pergunta de Dale Carnegie que, assim, ó, é infalível, tá? O que de pior pode acontecer? Eu posso aguentar esse pior? Ou se eu não posso, aí eu vou ter que repensar. De repente, seja melhor fazer outra coisa, tá? Porque o que de pior pode acontecer? Me arrebenta pelo meio. Eu não tenho saída. Vai comprometer a minha vida? Não faz. Porque parece bastante glamuroso, né? Vou abrir um negócio. Eu vejo as pessoas elas se animarem muito na reforma. Sim. Né? A reforma ela é algo encantador, ela é algo sedutor. Você vai fazer um espaço lindo, né? E as pessoas vão vir e as pessoas não vêm. Então, assim, isso até para profissional liberal, né? Eu vejo, às vezes, o profissional se formou, tá abrindo ali o seu espaço, apaixonado pelo seu espaço. Seu espaço é lindo, mas não acontece. Então, o tempo, ele ajuda, ele te ensina, mas assim, gente, tudo muda o tempo todo. Desde 1998, muita coisa mudou. Sim. Então, assim, outra coisa, né, que eu fico pensando, como que grandes marcas passam no tempo 100 anos? Elas tiveram que fazer mudanças e adaptações bruscas. Então, assim, estar preparado para mudar, para readaptar, para replanejar, essa é a luta diária. E aí, enquanto o pessoal está aqui trabalhando, a gente já está pensando lá no ano que vem, né? Eu já estou pensando daqui 2 anos, né? Com essas histórias de IA, o que nós vamos trabalhar? Porque assim, tá todo mundo buscando informação na IA. O que adianta eu querer trazer muita informação sobre chimarrão se vai estar tudo na palma da mão, mais do que nunca, né? E aí, como é que nós vamos fazer? E aí, até acabei me envolvendo um pouco na história dos bebê reborn, não sei quem me acompanhou aí. Outra coisa, se ainda não me seguem no Instagram, @Sirlene Cronhardt e @bombasfama. Sigam lá, porque lá a gente está falando todos os dias desse empreendedorismo, desse chimarrão, e no meu pessoal eu falo dessa minha transição de carreira, dessa minha carreira solo, né, que eu chamo, e coisas pessoais também, né, dessas vivências. Então aí, se alguém se inspira nisso, pode seguir lá. E aí eu acabei me envolvendo um pouco do Bebê Reborn. Por quê? Porque eu vejo lição nessas coisas. Então assim, aí eu fiquei olhando, é jogada de marketing, é isso. Tá, então vamos ver como é que faz isso, né? Então vamos ver o que está acontecendo. E aí, porque é para esse povo, é para esse consumidor que nós vamos estar aí posicionados para vender nossos produtos. Sim. Ou entregar nossos serviços. E como é que é o comportamento desse consumidor, né? Como é que será esse comportamento daqui 2 anos? E aí eu trabalho com chimarrão, que é algo quentinho, emocional, né? Como é que será que isso tudo vai ser aí absorvido pelo mercado nos próximos anos? Perfeito. Então, assim, eu acho que vem muito ao encontro daquilo que eu aprendi também empreendendo. Começa pequeno, testa e ouçam as pessoas. Ouçam as pessoas, porque eu acho que o maior erro, assim, do empreendedor é ficar apegado à ideia dele e achar que aquela ideia maravilhosa vai dar certo, porque é maravilhosa na cabeça dele, mas se as pessoas não comprarem a tua ideia, tu não vai vender teu produto. Então, ouçam as pessoas, né, Sirlene? O consumidor, gente, ele é o maior, digamos, nosso cliente, ele nos dá todas as dicas, mesmo sem querer, às vezes. Mesmo sem querer, um comentário, um comportamento dele, ali estão, né, as nossas sacadas. Claro que direcionamento a gente consegue fazer, né? Recém a gente estava falando disso, né? Ideias, a gente tem várias, né? Mas também a gente não pode esquecer que produzir algo. Eu trabalhei sempre com produção.
produzir algo é muito diferente de vender algo. Sim. Então, produção exige mão de obra qualificada, seleção de equipe. Por exemplo, a gente tem um ponto que a nossa mão de obra é artesanal. E essa mão de obra ela está envelhecida. E ela não está se renovando. Porque, devido à própria característica, né, de gerações. gerações. Sim. Então, temos que estar atento a esses detalhes. Verdade. E esses últimos minutos, então, falando de repensar, de criação, de execução, eu quero que tu fale para mim, então, um pouquinho desse novo produto aqui, que eu ganhei um presente já hoje. Creme para as mãos com extrato de erva mate, cheiroso, gostoso, da marca SK, é isso? SK. Que legal. Creme de erva mate. Adoramos aqui no estúdio, todo mundo experimentou. Fala um pouquinho para nós essa novidade. Pois é. Dentro dessa linha de produtos, né, no meu entendimento, produtos que têm história. Tá? Então, eu estou aí com 4 produtos, né, na minha carreira solo, como eu digo, que são aquelas coisas pelas quais eu sou apaixonada e transformei isso num produto. E esse creme Kronhardt, inclusive, que é em homenagem à minha família, né? E aí seria uma longa história, né? Essa família aí de origem germânica, esse nome pesado, difícil de falar, mas que tem um significado gigante, né? Com extrato de erva mate. Tem aí, então, ele é uma formulação extremamente hidratante e nutritiva, de uma excelente qualidade, com um aroma exclusivo, criado por uma perfumista. E essa perfumista, ela levou em conta os aromas do sul. Então, vamos ter aí uma refrescância, né? Um aconchego, essa energia, né? A minha própria, né? A força, né? E aí, nessa hidratação. Porque o que eu entendi um dia numa live, tá, gente? Assim, ó. Por que eu vou ficar fazendo vídeo no Instagram, enfim, se eu não tô vendendo nada ali naquela hora? Então, eu pensei, não, mas eu tenho que ter meus produtos para vender nessa hora. Então, assim, se eu tô numa live, se eu tô em alguma coisa, eu já tô ali, ó, conhece esse produto, conhece, e a gente já acaba vendendo, né? Porque eu tenho o objetivo de ter aí uma liberdade geográfica. Então, esses produtos, eles estão vindo justamente para ir formando uma base, né? Um negócio paralelo, que vai aí me dar uma renda para minha liberdade geográfica, pelo menos temporária. Né? Que legal. Eu tenho muitos planos de vida, né? Que legal. E falando em geografia, então, para a gente ir partindo para o final aqui do nosso cafezinho, eu queria que tu me dissesse qual o teu sentimento quando tu vê a Bombas Fama lá do outro lado do mundo, assim, que eu sei que a Bombas Fama já cruzou fronteiras, né? O que tu sente quando tu vê que a tua marca, assim, que tá acontecendo tudo aquilo que tu planejou? É meio indescritível, né, Dani? Assim, ó. Você sabe que eu me dei conta disso quando eu vi a primeira Iari, né? Que é esse colar também que eu coloquei, né? É um dos produtos. Quando eu vi ele no busto de outra pessoa. Falei, uai, assim, eu fiquei até porque eu tenho um apego, né, por ele. Quando eu vi assim, tipo, nossa, voou. Que legal. Então, a sensação que eu tenho é que essa energia, esse legado que eu tô deixando, né, deu certo e ele tá aí e ele vai crescer muito. Né? Então, quando eu vejo, é a emoção e a realização. Bate uma emoção forte, sim. Assim. E ainda mais quando eu vejo, muitas vezes, as pessoas nos relatam, né? O vem aqui nos conhecer, né? Como, por exemplo, eu tenho um amigo de Nova York que ele morou em Montevidéu e aprendeu a tomar mate em Montevidéu. E numa ida dele a Montevidéu, ele fez uma escala em Porto Alegre, ele tomou um ônibus em Porto Alegre, ele veio até Santo Ângelo conhecer a empresa e voltou a Porto Alegre de ônibus para seguir a viagem a Montevidéu. O nome dele é David, eu já fiz uma live, inclusive, eu com lembro. ele. E ele tem uma coleção de cuia e de bomba incrível, ele tem uma visão sobre mate, sobre chimarrão, como pouco gaúcho tem. Então, assim, inúmeras pessoas que chegam lá, às vezes, nossa, eu tinha um sonho de vir aqui, conhecer os produtos, o espaço, né? Que a nossa loja é um espaço bem especial, sim, né? Posicionado para quase um showroom, né?
E é um espaço de uma experiência. Então, as pessoas, em busca disso, desse reconhecimento, desse contato, dessa emoção num mundo tão tecnológico, tão frio, de uma certa forma, é emocionante. E, assim, é aquela sensação que vale a pena. Essa é a maior, assim. A noite sem dormir, trabalho, mas essa é a vida, né? Sim. Essa é a vida. A gente está aqui para quê? A gente está aqui para deixar um legado, a gente está aqui para viver o bem, ter empatia com as pessoas e deixar aí bons produtos. Que legal, que legal. Silene, eu tô muito grata por essa conversa. Muito obrigada por ter aceito vir aqui. Eu desejo, assim, mais sucesso. Eu tenho certeza que isso aqui vai decolar, porque tu faz tudo com muito cuidado, né? A gente já trabalhamos juntos, já tivemos essa oportunidade, não só uma vez. Então, eu sei da tua dedicação com os teus planos, com os teus projetos. Desejo mais sucesso. Espero que tu venha outro dia contar de mais coisas aqui pra gente, porque essa conversa foi muito boa. Eu tinha muitas outras perguntas, tá? Ficaríamos mais tempo aqui conversando. Mas, enfim, nosso cafezinho está encerrando por hoje. Obrigada mais uma vez. Uma excelente semana para todo mundo que nos ouve. Quer se despedir, pessoal? Com certeza, imensamente grata pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre isso. E como eu falei lá no começo, quanto mais eu falo sobre isso, mais eu aprendo e mais eu construo e fortaleço isso dentro de mim. Muitíssimo obrigada. Que agradeço. Passo para ti, então, Eduardo. Obrigada. Abrimos mais uma semana, né, Dani? É isso aí. Sirlene, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar com a gente no nosso encontro. Lembrando aos ouvintes que a gente terá sempre este encontro aqui da 1 às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira, com muito assunto que interessa a todos, um bate-papo legal e mais convidados especiais. Sempre com Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, e URI, um portal para a vida. Você pode assistir na íntegra no YouTube, procure lá Rádio Novos Horizontes FM. Também a gente fez a transmissão da live pelo Facebook. São 2 horas e 3 minutos e a gente fecha a nossa conta de hoje.